A todos. Primeira João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos orar. Dá-nos tua graça, Senhor, como sempre tu deste, muito mais agora, quando irei pregar o restante desta mensagem aos corações, para que todos sejam edificados, nossas vidas dadas a Ti, Senhor, com alegria, com prazer, nós santificarmos nossas vidas para o Senhor. E assim também, meu Deus, milhares de irmãos espalhados no Brasil e pelo mundo, possam também serem firmados na verdade, que nossa contribuição aqui, pouquinho ainda, seja maravilhosa contribuição para o bem do teu povo, e inclusive pela salvação dos perdidos. Eu quero pedir, orando em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Mantenham suas Bíblias abertas em 1 João. Eu vou dar assim uma rápida passagem pelo que foi dado no domingo passado, tá? Vamos lá. Vivendo à luz da esperança. Lembra que eu falei para os irmãos que esse é o assunto deste capítulo. Qual é o tema central do capítulo 3 de 1 João? É uma vida de santidade, uma vida de esperança. Por quê? Porque João fala aqui que por sermos filhos de Deus, o mundo não vai reconhecer a gente, tá? Ele vai, por assim dizer, olhar os nossos documentos de fé e vai dizer: não aceitamos, você é crente, você tem ligação com Deus, você pertence a Cristo, você não vai participar conosco. O mundo gosta disso, o mundo não quer ninguém que não compartilhe com o mundanismo deles. Então, quando você diz que é crente, que você está firmado em Cristo, você não compartilha com essas coisas, tá? Sou um crente em Cristo, eu vou estar nos cultos, vou ler a Bíblia, vou orar, vou cumprir com o meu dever como crente. O mundo não reconhece isso, tá? Então, irmãos, aí João fala, no versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ok? Ele diz: vocês agora estão com problemas, né? Nós estamos num corpo mortal, queridos irmãos, tá? Todo mundo aqui, sujeitos a pecar, eu e você, pastores e não pastores, crentes, estamos sujeitos a cair, em pecados grosseiros às vezes, tá? Também nós estamos sujeitos a enfermidades, a morrer de uma Covid ou de qualquer outra enfermidade, né? Não só tem a Covid para matar a gente, não. Tem acidentes, tem outros tipos de enfermidades, tem ladrões neste mundo. Então nós estamos sujeitos às intempéries desta vida, não é verdade? É o que João está falando, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Vocês habitam num corpo pecaminoso, irmãos. Esse corpo aqui, ó, pode pegar uma agulhinha e furar para você ver como dói. Esse é o corpo do pecado, tá? Então ele diz, não se manifestou. Quando, ele diz aqui, que quando ele se manifestar, tá, seremos semelhantes a ele. Tá vendo? Então lá no céu, os crentes serão iguais a Cristo. Não espere, queridos irmãos, tá? Aguarde um pouquinho, sofra um pouco mais, lutem pela causa. Eu tenho visto como o mundo hoje oferece tudo fácil, né? A gente quer uma vida confortável, nós não queremos ser, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que me santificar. Nós estamos vivendo assim, é breve nossa passagem por este mundo, tá? Nós estamos como que passando por uma caverna,
Então, os irmãos já viram aquelas cavernas longas, tudo escuro lá dentro, tem perigo lá dentro, tem cobra, tem morcego, mas você logo de longe consegue avistar aquela luzinha lá e falar, ali que está a saída. Nós estamos assim, irmãos, passando por essa caverna do mundo, até chegarmos lá, quando a luz brilhar. Você vai ser igual a Jesus, você não vai sofrer mais dor nenhuma, você não vai ter mais saudade, medo, isso vai acabar completamente, queridos. Nós seremos semelhantes, ele veio para isso. É isso que João está tratando aqui. É por isso que ele insere esse versículo 3 aqui. Ele diz, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Então é baseado nisso que eu quero colocar aqui os dois últimos pontos que eu deixei de tratar domingo passado, sobre santificação. Então vamos puxar aqui um pouquinho o assunto que trata da nossa base. Os irmãos sabem o que é base, né? Deixa eu lembrar aqui, é aquilo que é firmado embaixo para a construção de uma casa. Então nós, de certa forma, nós estamos construindo nossas vidas, mas tem que ter um alicerce. O alicerce é chamado doutrina, tá? Então nós baseamos em nosso fundamento. Por exemplo, eu sou salvo. Essa é a Bíblia fala, salvação é eterna. Os que se converteram de coração a Cristo são crentes, são salvos. Os que se converteram a Cristo também são santos, tá? Deus chama os crentes de santos, Santa Nádia, Santa Virgínia, né? E assim por diante. Cada crente é chamado de santo, Santa Rosa. Aí eu podia passar por todos os nomes, né? Assim, queridos irmãos. Por quê? Porque a palavra santo significa que Deus separou para ele. É porque a gente está tão acostumado com a linguagem católica, que quando pensa em santo, a gente já pensa naquele ali, com aquele ar, com aquela auréola sobre a cabeça, né? E que é muito coitadinho. Não tem nada a ver. Nada a ver. Santidade é ser separado. Tá? Quando nós compramos esse material aqui, tudo isso aqui, separamos para esse objetivo. Quando mandou fazer esse púlpito, foi com esse santificado para isso. A Bíblia está cheia a vida está cheia de ilustrações sobre santificação, tá? Por exemplo, quando eu me casei, eu me santifiquei para minha esposa. Esse é o sentido da palavra, do termo santidade. Então não compreenda mal, não compreenda como é ensinado aí fora. Agora, irmãos, tem essa santificação, pronto, a posição do crente é de santo. Agora tem aquela santificação progressiva, tá? É a santificação que cada irmão se desempenha. Eu procurei trazer para vocês, no domingo passado, sobre isto, e eu quero que, vamos dizer assim, repassar isto para os irmãos. Como é que o crente deve se santificar? Deve. Os crentes que já morreram, acabou a luta. Lá no céu não tem mais isso. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos irmãos, nós vamos santificar nossas vidas. Deus nos posicionou aqui para isso. Cada crente aqui, cada irmão em Cristo, todos os dias devem se purificar. Está vendo aqui? Queridos irmãos, é um trabalho que nós temos que fazer. Eu vou levar os irmãos para o texto. Vamos lá. O que é que nós usamos para isto? Eu vou mostrar aqui para os irmãos que tem alguns perigos que envolvem a gente de forma, irmãos, clara, de erradas formas para o processo de purificação. A primeira lição aqui que temos, que é positiva, é que é individual. A dona Nádia se santifica, Rose se santifica, tá? Ela não pode fazer isso por outro.
Eu não posso me santificar ou santificar por alguém outro. Tá? É individual, é cada crente lutando para o processo de santificação. A si mesmo se purifica. Vamos lá. Então eu quero passar para os irmãos aqui 3 perigos. Deve ter mais. Talvez um outro pastor possa apresentar outros assuntos referentes a outros argumentos. Primeiro tem o farisaísmo. Cuidado, porque está cheio de farisaísmo aí fora. Sabe o que é? É aquela santificação por fora e não por dentro. Santificação via aparência, o cabelo. Isso acontece muito em muitos movimentos que se externalizam um processo de santificação. Cuidado, tem nada a ver. A santificação é interna e não meramente externa. Você lembra dos fariseus que ficaram chamando a atenção de Cristo porque os discípulos não lavavam o copo para beber água? Jesus não estava condenando o lavar o copo. Ele está dizendo, vocês se preocupam com a aparência e não com a vida interna. Lava o copo por dentro, deslava isso aqui por dentro, que por fora tudo vai ser resolvido. Então é muito perigoso envolver com farisaísmo, tá? Porque a carne gosta, a natureza carnal gosta de mostrar para o mundo que ele é mais santo. Cuidado, porque eram os fariseus que faziam isso. Eles, vamos dizer assim, eles exercitavam o sacrifício por fora e por dentro eram perigosos, tá? Todo mundo via santidade por fora, por dentro eram lobos devoradores. Cuidado, queridos irmãos, porque está cheio disso hoje. Segundo lugar, irmãos, tem o perigo também do inativismo. Sabe o que é isso? Que não tem ato nenhum. Alguns crentes falam, vou deixar com Deus minha vida, já sou salvo mesmo, tá? Então, é esse aqui. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós não somos inativos naquilo que precisamos fazer. Nós mantemos nossa casa limpa, né? Lá limpamos a casa, limpamos os copos, limpamos nosso corpo. E na vida cristã por dentro não tem isso? Será que já sou salvo mesmo? Isso advém de um falso evangelho. Você é crente, salvo, pronto, deixa com Deus. Está errado, irmãos. Nós temos que lutar. Agora eu vou levar os irmãos para um texto que eu acredito que eu tentei mostrar para os irmãos no domingo passado, mas vou fazer novamente agora. Filipenses capítulo 2. Vamos abrir lá. Filipenses 2, versículo 12. Os irmãos vão perceber que parece que há um paradoxo nisso aqui, né? Mas não há. É somente uma, vamos dizer assim, nós temos que parar para entender a lógica bíblica, não do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Deus. Olha o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aí o que ele diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso? Eu não já sou salvo? Sou. Mas eu tenho que desenvolver a minha salvação. Como assim? A salvação, irmãos, não é meramente o fato de que Deus nos tirou do inferno. Nós sempre pensamos assim, sou livre do inferno, não vou mais para lá, vou para o céu. A irmã Rosa orou agora, obrigado pela tão grande salvação. O que é que ela quis dizer com isto? Ela estava mostrando que a salvação é uma coisa, tem uma amplitude, irmãos, tremenda. A salvação é grandiosa. É como se você ganhasse um terreno enorme. E naquele terreno está cheio de pérolas, está cheio de minas de ouro, está cheio de riquezas ali, que você tem que cultivar aquilo.
Então eu tenho que cultivar minha salvação. Está vendo aqui? Eu tenho que ornamentar minha salvação. Eu tenho que vamos dizer assim, embelezar minha salvação. Quando você ganha uma casa, se você compra uma casa, o que você vai fazer? Você vai chegar lá, jogar um pano no chão, vai dormir lá, colocar Não, você vai organizar. Você vai colocar também nas paredes, vai colocar fotografias, vai colocar cadeira aqui, vai deixar coisa bonita, não é verdade? Na vida cristã é a mesma coisa. Eu sou um crente, então ornamente a sua vida cristã. Ornamente. É isso que Paulo quer dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nota, não é brincadeira, irmãos. Não é para levar a vida cristã de forma relaxada. Não. É para uma vida de oração. Deus, eu preciso de Ti. Eu quero crescer. Eu não sei quantos crentes aqui estão gastando tempo, né, em oração e com a palavra. Eu não sei. Precisa, queridos irmãos. Isso não é brincadeira. Não é deixar assim de qualquer forma. Não é para abandonar a Bíblia no canto. Nós temos deveres. Deus nos deixou aqui para isso. Caso contrário, já teria levado a gente para o céu. Ele nos deixou porque Ele tem coisas para que nós façamos, para que possamos brilhar por Ele. Você lembra, eu não sei que quantos irmãos têm lido o Velho Testamento, mas lembra o trato de Deus com Israel? Era que Israel pudesse ser uma nação tão poderosa, tão obediente a Deus, que Deus faria com que as outras nações conhecessem o Deus de Israel através da obediência do povo. Assim que nós temos que ser, queridos irmãos. E lá fora, infelizmente, irmãos, hoje ninguém reconhece mais a gente, muitos como crentes, não reconhece. Eu quero que todo mundo me reconheça lá fora, que eu sou um crente, que meu lar é um lar de crente, que minha vida é séria, não é brincadeira, Então o mundo lá fora está olhando para a gente. Aquele fulano é crente? Então quero ver. Vamos testar a maneira que você obedece, com temor e tremor. Olha, irmãos, eu vou garantir para vocês que eu não sei o que é tremor ainda. Olha o que Paulo diz: nós não estamos brincando com o mero Jesus, nós estamos lidando com o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aquele que morreu na cruz é o próprio Deus, que veio e venceu a morte, ressuscitando, está vivo ao lado do Pai. Então desenvolvei a vossa salvação. Outro detalhe, irmãos, tem uma lição muito grande aqui, que eu não vou entrar nos detalhes disso aqui, mas eu quero levar vocês para alguns detalhezinhos do versículo 13. Veja aqui: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Interessante, tem o ato de Deus e o ato nosso. Está vendo? Nós falamos que Deus é soberano. Puxa, que bom. Mas quando a fé atua, é Deus operando. Deus não opera onde há incredulidade. Se eu não obedeço ao meu Deus, não esperemos bênção dele. Não vai ter. Nunca, queridos irmãos. Deus sempre abençoa, opera segundo a minha obediência, em temor e tremor. É assim que Ele opera. Então, queridos irmãos, vamos lá. Como é que Ele faz isso? Quando eu obedeço a Ele, quando eu me humilho perante Ele, Ele dá poder. Está vendo? Então o que Ele diz? Vamos tomar o exemplo de Paulo. Paulo diz: quando sou fraco, então sou forte. Quanto mais fraquinho eu sou, menos opinião minha, mais humildade da minha parte, é que eu recebo poder, irmãos.
Tá? Você lembra daquela mulher viúva no Velho Testamento? Não tinha nada para comer. Ela disse: eu tenho um pouco de azeite, meu marido morreu, e não sei o que eu vou fazer nessa fome. O que é que Eliseu falou? Olha, pega aquela vasilha de azeite, e procure várias vasilhas, o que você achar de vasilha, pode pegar, vai enchendo. Mas como? Deus operando. Então quando ela foi pegando, o filho foi trazendo vasilha, foi enchendo de azeite. Quando falou, acabou as vasilhas, acabou o azeite. Queridos irmãos, quanto mais vazios nós somos, mais o poder de Deus opera em nós, tá? Mais o poder de Deus opera em nós. Ele enche ali. Agora, se eu for desobediente, não quero obedecer a Deus, como vou ter bênçãos, irmãos? Como eu quero crescer na vida espiritual se não houver obediência? Quanto mais fraco, melhor. Vendo? Um carro sem combustível não anda. Uma vida cristã sem o poder de Deus não vai. De maneira nenhuma. Então é Deus que opera em nós. Opera quando a fé diz: está aqui minha vida. Está vendo? Aqui minha vida. Está vendo? Estou vazio de mim mesmo. Se Deus encontra qualquer vaidade na nossa vida, irmãos, qualquer interesse mundano, Ele não vai atender nossas orações. Tá? Não vai atender. Voltemos aqui. Tanto querer como realizar. Ele que dá o querer para a gente. Tá? Ele faz também que a gente opera. Realiza. É assim que Deus o faz, segundo a sua boa vontade. Então vamos agora, irmãos, cuidado também com aquela dependência de Deus, mas é uma artimanha de querer viver como quer. Eu estou dependendo de Deus, eu entrego minha vida a Deus, está tudo entregue. Mas escuta, isso não é verdade. Eu entrego meus filhos, minha casa. Você entregou, para quê? Para descansar? Não. Quando nós consagramos, irmãos, Deus retorna para a nossa atividade, tá? Ninguém é chamado para ficar inativo, você foi chamado para brilhar. Quando colocamos essas lâmpadas aqui, foram colocadas não para embelezar o salão, foi para brilhar. Do contrário, não tínhamos comprado, né? Então tudo funciona assim. Deus nos chamou para sermos úteis neste mundo, úteis. Do contrário, não valemos nada. Você compra um celular, por exemplo, você não compra para brincar, você compra para utilidade. Nós temos aquele carro ali, para quê? Utilidade, está sendo útil, tá? Utilidade. É assim que é a vida, queridos irmãos. Nossa casa, utilidade. Nossas mãos, utilidade. Nossa boca, utilidade. Todo o nosso ser, útil à glória de Deus. Então, outro detalhe é que esta ordem foi dada aos crentes. Então você não espera de um não crente. O não crente não consegue obedecer a Deus. Não consegue. Ele não tem poder para isso. Ao crente foi dado o Espírito Santo para ele poder fazer o que Deus manda fazer. Outro detalhe aqui, irmãos, é que nós o fazemos pela fé. Eu vou afirmar para os irmãos que há um culto emocional hoje. Vários crentes deixaram o movimento nosso tradicional, não só na nossa igreja, mas outras igrejas, o movimento tradicional, até igrejas inteiras, até pastores deixaram, para puxar para dentro da igreja o movimento emocional. O que é, nossa, claro, que tem o tradicionalismo, que não tem nada da Bíblia, mas escuta, qual a diferença entre andar pela fé e andar pelas emoções? Se nós casarmos com as emoções, irmãos, nós vamos entrar em problema, porque as emoções, ela é um tipo de droga. Você vem ao culto porque quer sentir a presença de Deus,
você vai ter que sempre voltar por causa disso. Você não vai gostar de uma igreja tradicional como esta, porque você vai dizer que aqui não tem a presença de Deus, porque você não sente isso. Tá? Então o culto é feito, as músicas são colocadas, a pregação é feita para instilar emoções. Então você vê o culto assim, os cânticos são todos emocionais, e então começa a embaraçar tudo, embaraçar, as músicas não têm sentido nenhum. Eu me lembro de ter pregado numa igreja, onde uma mulher foi à frente cantar, até hoje eu não sei o que aquela mulher estava cantando, não dizia nada a letra da música dela, nada, nem a música, tá? Voltando lá, eu conversei com minha irmã, nós fomos visitar aquela mulher, ela nem certeza de salvação tinha, olha o que ela estava cantando. Então as músicas hoje são feitas para o quê? É como se estivéssemos cantando à toa, aquilo que eu gosto, que eu sinto. Não, nós, queridos irmãos, o culto não é sensação, o culto é racional, tá? Nós nos alegramos pela verdade, e não por instinto. Nós não somos animais, nós somos seres humanos, chamados para pensar, tá? Tudo Satanás tem feito para que você não leve a sério o culto a Deus. Pense só em emoções. Eu falei para os irmãos de um casal que veio aqui, ele queria adorar a Deus com a esposa, mas na hora da pregação, nem ele não tinha Bíblia, a esposa dele que abriu. O que é adoração a Deus? Adorar a Deus não é música, adorar a Deus é levar a sério o culto a Ele, em todos os aspectos, até dentro da nossa casa, na hora de uma enfermidade, na hora de problemas, glórias ao Senhor. Agora, irmãos, a glória que advém nisto, quanto mais eu me purifico, mais eu fico forte. Queridos irmãos, sabe o que Deus quer fazer em nós? Ele quer colocar aquela força interna, Ele quer fazer do homem lá dentro. Você sabe que você tem um homem interior? Tá? Eu vejo o Emerson por fora, mas Deus vê o Emerson por dentro. É o homem interior que é fortalecido. Então quando você se fortalece por dentro, tá? Ninguém consegue vencer um crente que é forte por dentro. Ninguém. Ele é firme, ele mantém-se na verdade, mantém-se ali, irmão. Ele não muda, porque a característica dele é verdade. Ele agrada a Deus, não aos homens. Olha como Deus guia a vida assim. Então, irmãos, quando nós nos purificamos para a glória de Deus, não por causa de um pastor, não por causa de uma igreja, não, é para Deus, vem maravilhas na vida. O que a Bíblia diz a respeito de Enoque? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Isso é vida cristã pela fé. Toma posse da palavra. O que você tem aprendido, irmãos? Toma posse daquilo. Quando você tirou carteira para dirigir, o que aconteceu? Você tomou posse depois do seu veículo, você sabe como dirigir, você tem um documento. Quando o policial chega e pede o documento, está aqui, tudo em ordem. Vida cristã é a mesma coisa. Nós andamos pela fé, nós baseamos na Bíblia, a Bíblia manda e pronto, eu obedeço. Outro detalhe, queridos irmãos, quem quer aqui ajudar o mundo? Nós queremos transmitir bênçãos ao mundo. Por que o mundo está desse jeito, irmãos? Por que essa Covid? Por que muita gente morrendo? Por quê? Deus está lá no céu sem saber do que está acontecendo? Não,
Se você ler o livro de Amós, ele diz que o que acontece numa cidade, num país, estou até expandindo o assunto, ele diz: vem de mim, sou eu que faço. Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Então o que está acontecendo? Para os crentes a morte é uma bênção. Quando o crente morre, ele sabe que vai habitar com o Senhor. Mas para o incrédulo é ira, irmãos. Um homem ou uma mulher que morre no pecado é ira de Deus. O Brasil está tão impregnado de maldade, que não sabemos nem como contar, irmãos. Abominações, homossexualismo, estupro, pedofilia, adultério, roubo, desonestidades, mentiras religiosas. O que é que nós vamos esperar? Que Deus está abençoando? Nós vamos olhar para a estátua lá do Rio de Janeiro dizendo: Deus está abençoando, Jesus está abençoando o Rio? Não. A ira de Deus está caindo sobre este povo. Tem caído sobre várias nações. Quando vocês veem os terroristas tomando conta, Deus está dando força para eles. Deus está dando força para terroristas, para castigar uma nação perversa. E não tem feito mais porque tem homens crentes, mulheres crentes, que têm dobrado os joelhos e orado pelo povo. Então, queridos, como nós podemos ser bênção para este povo? Aquele crente não vem à igreja, mas ele está facilmente, vou no cinema, gasta tempo com outras coisas, e nós queremos ser bênção neste mundo, irmãos. Como? Nós só seremos bênçãos neste mundo se formos úteis. Se formos uma vasilha que não presta, Deus joga fora. Tem algumas vasilhas na sua casa, na cozinha da sua casa, que você diz não serve. Está aqui servindo apenas para quê? Você tem novas vasilhas que você comprou. Deus é assim. Se você não for útil, Ele tira. O que Deus quer é que nós purifiquemos a nós mesmos, assim como você purifica o prato para usá-lo depois, não é verdade? O copo também, você limpa tudo para ser útil. Nós nos purificamos para ser o quê? Sermos o quê? Úteis a Deus. É assim, queridos. Outro detalhe, não pode parar, é dia a dia. Pastor, não tem trégua? Não. É contínuo. Você também não pode parar de limpeza. A limpeza que eu fiz ontem no meu corpo, tomando banho, ela serve até à tarde. Antes de vir para a igreja, tem que tomar banho novamente. A comida que eu comi ontem, serve até agora. Você viu até um pouco de manhã, quando tomei café. Quando tomei café, serve até meio-dia. Depois até à noite, temos que comer novamente. A roupa é para um tempo. Dia a dia nós nos santificamos, queridos irmãos. Dia a dia, não pode parar. Aproveite a graça. Não deixe a noite chegar do desespero. Aproveite as oportunidades que temos, irmãos, para brilhar. O que é que diz o texto? Santifica. E o imperativo está no presente. Santifique continuamente sua vida. Outro detalhe, cuidado com o mundo, porque o mundo está perto. Eu vejo muitos crentes tropeçando porque tropeçam com o mundo. O mundo hoje, irmão, é tão astuto, Aquele homossexual chega perante você: oi, tudo bem, amigo? Não é assim que ele faz? Aquela mulher que cometeu maldade, limpa a boca e diz: não cometi. Está tudo bem. Oi, está tudo bem. Vamos orar. Todo mundo ora. Então eles estão chegando com simpatia, com aquele ar de amizade. Quando o mundo está impregnado de maldade, eles mais são simpáticos e amigos. Cuidado. Eles querem puxar você, para você cair. Fique perto do Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo.
de dizer não para muitas coisas. Na hora de estar nos cultos, culto a Deus, leve isso a sério. Na hora de ler a Bíblia, ler a Bíblia. Um tempo com Deus em casa, aquele tempo que você entra no seu quarto e vai orar. Santifique, senão você não é forte. Não é, você vai cair, querido irmão. Se purifique. O mundo, enquanto Deus quer limpar você por dentro, o mundo quer sujar você. Tá? Ele quer sujar. O mundo é assim. Então vamos para a última parte aqui, queridos irmãos. A razão da esperança. Qual a razão da nossa esperança? Eu espero que vocês aí estão olhando o texto. E o versículo 3 mostra: assim como ele é puro. Está vendo aí? Assim como ele é puro. Então vamos de novo, irmãos, realçar um pouco de doutrina aqui. Quando eu nasci, você nasceu, nós viemos do primeiro Adão. Lembra? Eu já falei para vocês. O Adão lá de Gênesis, ele é o cabeça federal da raça humana. Todos os seres humanos no mundo que nasceram, que viveram, que morreram, os que estão hoje nascendo, morrendo, vivos, eles estão ligados à primeira cabeça, Adão, tá? Chamada cabeça federal. Interessante, né? Formamos uma raça só. Quando Adão caiu, caiu todo mundo. Todos, tá? Aqui, ó, a gente vê nossos filhinhos, netos, né? Eu e minha esposa vemos nossos netos. Ah, como gostamos deles. Assim também todos nós, assim, toda a família. Mas aqueles netinhos nossos, tá? Filhos, todos nasceram no pecado. Eles não vão melhorar, irmãos. Não há melhora no pecado, tá? A gente sempre está pensando, puxa vida, você pode melhorar seu filho. Pode dar um treinamento para ele. Em que área? Na área natural, tá? Você pode educá-lo para ele falar bonito, tá? Você pode dar um treinamento em escola, em faculdade. Ele poderá ser uma pessoa útil para o mundo em Adão, mas não em Cristo. Não há isso. Queridos irmãos, no pecado só há corrupção. Eu vou de mal a pior, tá? Você olha um homem lá fora, olha como ele é educado, como ele é sábio, mas é o homem Adão. Você está vendo por fora, por dentro a corrupção está igual, tá? Ele é igual aos outros. Não há crescimento, só há decrescimento em Adão. Só isso. Quanto mais o tempo vai passando, você vai ver corrupção aumentando. Eu já tratei sobre isso aqui, em Adão. Agora, irmãos, depois que a pessoa se converte, ele passa a ser ligado ao segundo Adão. Então tem o primeiro Adão, que é o Adão, nosso pai lá no Éden, e tem o segundo Adão, que é Cristo. Jesus é o cabeça dos remidos, formando um só corpo com todos os crentes, tá? Todos. E vocês aí não pensem que são poucos, são milhões e milhões, milhares e milhares de crentes, tá? Quando os crentes chegarem lá no céu, vão perceber que a Nova Jerusalém vai estar lotada, tá? A cidade celestial. Então nós estamos ligados, irmãos. Quando você nasceu fisicamente em Adão, você ficou semelhante a quem? Adão. Está vendo? Nós temos a semelhança do nosso pai. Eu tenho a semelhança física e a natureza dos meus pais. É de Adão. Eles trouxeram dos pais dele, e você vai ligando uma coisa com outra até chegar lá no Éden. Deus vê você em Adão. Você não nasceu de novo. Tá bom? Qualquer pessoa no mundo aí fora, irmãos, não é crente salvo em Cristo, ele é visto em Adão. Pronto. Deus não fala, ele é filho de fulano de tal. Não.
O pai dele é Adão, caiu lá. Tão bom. Mas quanto a Cristo, é outro detalhe, queridos irmãos. Nós temos a característica dele. Está vendo? Está vendo o que acontece conosco agora? É que em Cristo nós somos aperfeiçoados. Em Adão nós vamos caindo em corrupção. Em Cristo em santidade. Está vendo? Em Adão desce, em Cristo sobe. Está vendo? Então não há descer em Cristo. Não há. Então nós temos uma diferença enorme. Porque eu tenho que me aperfeiçoar para ser semelhante a Cristo. Tem um corinho que eu não ensinei esse corinho para a igreja. Semelhantes a Cristo algum dia. Sim, semelhantes a Cristo hei de ser. Semelhantes a Cristo eu serei. Glória a Ele para sempre. Olha, queridos irmãos, quanto ao segundo, nós temos que lutar. Você não precisa lutar para ser igual a Adão do Éden. Solta seu filho, solta, e ele vai mostrar as características de Adão, tá? Você não precisa lutar. Adão não teve faculdade, simplesmente a queda é queda, ele vai se corrompendo. Deixa o seu filho ser o conhecimento de Deus, e ele vai se corromper cada vez mais. É uma decrescida, queridos irmãos. Em Adão não tem desenvolvimento espiritual, só corrupção. Eu vou mostrar para os irmãos o texto. Vamos lá. Romanos capítulo 6. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Olha, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Está falando com crentes aqui, né? Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. E até aqui, queridos irmãos. Olha, oferecemos nossos membros no tempo em Adão, da impureza para a impureza, tá? Da escravidão para a impureza e da maldade para a maldade. Então não há progresso. Se você pegar uma pessoa que não é crente, fala, vou colocar na igreja, tá? Vou ensinar para ele processo de ser crente. Não existe isso. Você pode dar para ele um cantor, ele vai aprender alguns versículos, aprender algumas doutrinas, mas não há processo de santificação na vida dele, porque não consegue, ele não pode. Tá? Você é a mesma coisa que você pegar uma cobra e ensinar a cobra a não morder, não picar mais ninguém. Tá? Ela vai picar e vai matar. Agora em Cristo, nota o que diz o restante. Assim agora, versículo 19, oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Está vendo aqui? Então, é um processo. Quanto mais eu vivo por Cristo, eu entro em campo de justiça. É justiça. Aí é santificação. É um desenvolvimento. Então vamos tentar colocar isso aqui em prática. Vamos lá. Primeiro, sua pureza. Qual é a pureza de Cristo? Em Adão tem pureza? Não tem. Você será idólatra do mesmo jeito. Você será imoral do mesmo jeito. Você nasceu com aquilo. Você nasceu com toda a placa. Olhando o sistema de computador, você já nasceu. Sua mãe ficou grávida de você, com você tendo todas as placas do pecado lá dentro. Tá? Vamos lá. Mas em Cristo, você tem pelo Espírito tudo o que precisa para a santificação. Olha, nós temos dele a justiça dele. Você é justo? Quantos aqui são justos? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justiça, queridos irmãos. Servir a justiça aqui. Não fique devendo nada a ninguém. Nem ao marido, nem à esposa, nem ao pai, nem à mãe.
nem ao mundo. Justiça, nem a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. O culto devido a Ele, cantando, louvando. Justiça, senão nós estamos falhos. Segundo lugar, o amor dele. Nós temos o amor dele. Foi dado a nós no novo nascimento. A mansidão dele, nós temos. Está tudo lá dentro. Nós só temos que desenvolver. A santidade dele, a glória dele em nós, brilhando lá dentro. É o homem interior. Com a morte, queridos irmãos, sabe o que acontece? É como se pegar isso aqui, a casca e tirar. Assim que você faz com o ovo, né? O ovo é fraquinho. Quando você bate nele ali, quebrou, você joga aquela casca no lixo, e o ovo que interessa, o que está lá dentro. Na morte do crente é assim. É como tirar a gema e a clara da casca. A santidade de Cristo brilha lá dentro. Outro detalhe, o altruísmo dele. Nós somos iguais a Cristo. Temos isto. Um homem crente, por exemplo, como ele trata uma mulher, como vai cuidar de uma filha dele, como trata uma senhora, uma mãe, tá? Como trata as mulheres. Eu vejo os homens chamando as mulheres de gatas. A Bíblia não nos ensina isso. Elas são mulheres, seres humanos, devem ser tratadas com altruísmo. Queridas mulheres também, a maneira como vocês encaram a posição de mulheres em Cristo, é muito importante isso. Outro detalhe, queridos irmãos, nós já fomos purificados da culpa, já, pelo sangue, o sangue nos purificou, o perdão de Deus foi completo, e agora, pela fé, eu tomo posse dessas coisas, para crescer. Ora, eu estou pregando numa linguagem clara, né? Você nunca vai dizer que o pastor está pregando algo que você não entenda. Eu estou usando uma linguagem bem clara, para que todo mundo, até as crianças aqui, possam entender, que essa é a verdade. Você não pode ser igual a Cristo, a não ser que você, se você não for salvo. Se um dia você se converteu de todo o coração, aleluia, você é igual a Cristo, só tem que desenvolver. É isso que João ensina na sua carta. Outro detalhe, nós temos dois instrumentos maravilhosos que nos ajudam. Um instrumento interno e um instrumento externo. Tá? Dentro de nós é o Espírito Santo. Ele habita no crente. Você sabia, você tem um intercessor lá dentro? Ele luta por você. Você não sabe que é o trabalho do Espírito Santo lá dentro. Ele geme por você. Ele carrega a sua fraqueza. Sabia? Ele faz um trabalho que você nunca imaginou. Além de guiar você em toda a verdade. Quem dá aquela capacidade de você entender o que o pastor está pregando é o Espírito Santo. Quem dá a capacidade de avaliar o que a Bíblia ensina à luz da verdade é o Espírito Santo. Que habilita você para as horas de tribulações, de responder a verdade, é o Espírito Santo. Tá? E por fim, você tem a palavra de Deus. Olha, se você abandona a Bíblia por rebelião, é porque não habita em você o Espírito Santo. O Espírito de Deus opera segundo a palavra dele. Se você recusa o livro de Deus, só vem quando vem na igreja, ou coloca lá em sua casa para Deus abençoar, não tem nada a ver. Você não é crente. A Bíblia é o nosso livro, é a carta de Deus para nós. Tudo que foi ensinado aqui foi para nós, tá? Com as avaliações nossas, conforme a graça de Deus vai nos ensinando. Então nós temos por dentro, irmãos,
esse agente glorioso, a terceira pessoa da Trindade, está habitando no crente, para não deixar órfão, não deixá-lo órfão, jogado como uma criancinha no mundo. Ele veio para nos guiar, nos sustentar, nos pegar pela mão, nos conduzir na verdade, nos ensinar a ter coragem, a ter poder, e na hora H Ele dá tanto poder, como Ele tem feito com homens de Deus, cheios do Espírito, e a palavra de Deus na nossa mão. Esse livro aqui é a maravilha que Deus tem para um país. Tirou esse livro, quando Deus ordena que o livro dele saia de uma nação, Ele usa os terroristas. Eles vão tirar a Bíblia, eles odeiam a Bíblia. E você pode ter feito isso na sua vida, se abandonado a palavra de Deus na sua vida, sua casa. Você não vem ouvir o que um pastor está pregando e lutar para que as almas sejam salvas. Não é isto. Que miséria, né? Que tristeza. Nós estamos lutando aqui, queridos irmãos, por uma causa da verdade. É uma luta intensa contra o diabo e contra as trevas. Ó, que Deus tome a sua palavra. Eu procurei ser menos demorado aqui, para que vocês pudessem entender esta verdade, conforme esse texto de 1 João 3,3. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.